Fala pessoal, hoje estamos aqui no condomínio Alto da Boa Vista para gravar o 13º episódio do Podzoli. Comigo aqui hoje, Léo Rodrigo Casimiro, advogado, especialista no direito imobiliário, e vamos gravar um episódio aqui hoje, tenho certeza, com muito conteúdo válido, que é um assunto que eu e o Léo, né Léo, já tem tempo que estamos querendo entrevistar um advogado, e assim, o primeiro advogado que estamos entrevistando aqui no Podzoli, e não tinha como ser um profissional melhor. Então, satisfação recebê-lo aqui hoje, meu amigo. Obrigado pela oportunidade. Vamos nessa. Antes do nosso convidado se apresentar, gostaríamos de agradecer aí aos nossos patrocinadores, Varejão do Piso, conhecido como Shopping do Porcelanato. Se você precisa dar um upgrade aí na sua casa, procure uma das lojas. São 10 lojas em Brasília e no entorno. Gostaríamos de agradecer também ao nosso patrocinador Saga Volkswagen. Para você que quer mudar de vida e comprar um carro novo, não perde a oportunidade. Saga Volkswagen na Épia Sul. E hoje, pessoal, estamos recebendo aqui Rodrigo Casimiro, advogado. Uma honra recebê-lo aqui. Fazia tempo que estávamos atrás de entrevistar um advogado aí, primeiro advogado imobiliário que estamos entrevistando no Podzoli. E assim, Rodrigo, para iniciar o bate-papo, gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória e por que você escolheu o direito imobiliário. Você sempre teve alguma influência dentro da família para ser advogado, ou foi algo assim que foi acontecendo naturalmente? Legal, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Com tantos profissionais bons em Brasília, no ramo imobiliário, me sinto prestigiado sendo o escolhido, o convidado da primeira vez. Minha carreira começou na advocacia sendo o primeiro praticamente. Eu tinha uma prima que tinha feito direito, mas a minha família ela é praticamente de servidores públicos. Então, a escolha pelo direito foi baseada no meu perfil mesmo, na forma de me expressar, de resolver problemas. Eu sempre tive uma questão de muito embate, né? Eu tinha aquela coisa de Sempre se posicionou. de questionar muito. E aí as pessoas me convenceram, na verdade, a fazer direito. Eu tinha uma ideia de fazer biologia. Caramba! Mas a minha mãe é bióloga e falou que eu não ia fazer. E aí eu pensei melhor, ouvi as pessoas e percebi que eu tinha um perfil mesmo para advogado e fui fazer o curso, me apaixonei. Legal. Minha carreira começou voltada mais para o direito do consumidor, de telefonia, então eu atendi grandes empresas na área telefônica, até que me apareceu uma oportunidade de um dos clientes do escritório que eu trabalhava, precisava de um advogado na área imobiliária júnior. E eu me candidatei para aquela vaga e felizmente eu passei, isso em 2013. E a partir daí eu só trabalhei com empresas do mercado imobiliário, construtoras, incorporadoras e imobiliárias de grande porte. Então as principais de Brasília e de São Paulo, passei por elas. Pô, que bacana, Rodrigo. E hoje, assim, você trabalha de forma autônoma, você tem um escritório, trabalha em algum escritório, como é que está a sua atuação hoje? Hoje eu trabalho autônomo, desde o final do ano passado eu saí de uma incorporadora goiana, que tem atuação em Brasília, e a partir de então passei a atuar no meu próprio escritório, então de forma autônoma, com os meus clientes, atendo empresas, atendo pessoas físicas, cuido do direito em geral, né, o direito empresarial, o direito de pessoas físicas mesmo, mas a grande paixão, o meu foco é o direito imobiliário. Pô, que É legal. cuidar das questões que envolvem compra e venda, locação, incorporação imobiliária. Então a gente consegue atuar em todos os ramos que envolvem o direito imobiliário. Pô, muito bacana. Maravilha, bom demais. E assim, já aproveitando essa sua deixa aí, Rodrigo, a respeito, né, da sua área de atuação como especialista aí na questão de imóveis, aqui, como o Pedro falou aí na abertura, a gente sempre procurou um profissional gabaritado para que pudesse ser o nosso primeiro convidado para falar a respeito desse assunto, porque a gente lida com imóveis também na Casoli, né, a construção, a compra, a venda, exatamente a área de atuação aqui do Rodrigo, nosso convidado. E aí a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer, Rodrigo, é para quem quer comprar um imóvel, um terreno, para quem quer começar a investir, fala qual que é o seu papel aí nesse emaranhado de opções que existem no mercado, tanto de Brasília quanto fora. Qual que é o primeiro passo que o cliente deve tomar, assim, na escolha, por exemplo, de um imóvel, juridicamente falando, né? É interessante essa pergunta. As pessoas elas tendem a buscar os corretores para encontrarem o seu sonho de casa, o seu sonho de casa própria, e às vezes até pelos investimentos, e despendem muito dinheiro na compra, na aquisição de um bem imóvel.
O brasileiro, nós sabemos que ele passa por muitas dificuldades e talvez o maior gasto que ele vai ter em toda a sua vida, em toda a sua trajetória, é na compra de um imóvel, Concordo. é na compra da casa própria. E aí eu pergunto para os senhores, gastar 250 mil, 300 mil por baixo na compra de um imóvel, sem a assessoria de um especialista, faz sentido para vocês? Porque para mim não faz. De forma alguma. Exato. Então as pessoas elas compram um imóvel sem consultar um advogado para entender os riscos que ela corre na compra daquele bem. E aí as pessoas perguntam, mas que risco pode haver na compra de um imóvel? Todos. A gente só vai descobrir isso depois, quando começam as operações imobiliárias e as pessoas começam a ter grandes problemas. Então, percebem que um advogado, para resolver um problema, é muito caro. Mas um advogado preventivo na compra de um imóvel, Para evitar o Eu acho que isso é muito da cultura É, também, né, do é brasileiro. caro. Pô, a gente está falando de 200 mil, o advogado vai cobrar menos de 5% desse Aham. valor para poder te dar uma assessoria, analisar a documentação. Te livrar de problemas te lá na livrar de frente. problemas, isso é um investimento, isso é se cuidar. Há uma Bacana. pesquisa, aí é uma curiosidade, há uma pesquisa que diz que os americanos, as famílias americanas, elas investem na advocacia de partido. Isso é uma coisa que a pessoa física no Brasil não costuma ter. Então, quando a gente vê nos filmes as pessoas falando assim, vou ligar para o meu advogado, é uma verdade, elas têm um advogado, porque as famílias pagam como se fossem planos de saúde. Já faz Certo. parte ali É a da advocacia sua... de partido, seus é um gastos, custo mensal, exatamente. você tem um escritório que cuide das questões para vocês em todas as áreas. Legal. Então, as pessoas têm um advogado para cuidar das suas questões e a compra de imóveis envolve isso. Então, acaba saindo barato. Com certeza. E aqui no Brasil, a pessoa não tem nem o advogado fixo Aham. por mês e na hora de comprar um imóvel de 300, 500 mil, não quer pagar um Não advogado para analisar a documentação. E aí, qual o grande risco que você corre? É não verificar o histórico desse imóvel, verificar a sua legalidade perante os registros públicos, saber se existe uma matrícula, se existe um histórico garantido de que aquele imóvel é regularizado ou passível de regularização, e se cuidar para saber se você vai ter problemas futuros, se envolve algum problema jurídico, alguma ação judicial pendente. Lembrando que os imóveis, as suas dívidas são o próprio terreno, ou seja, seguem o bem. Então você pode estar adquirindo um bem que vem com dívidas junto, e você precisa de um advogado para poder verificar tudo isso e saber se você realmente está resguardado na compra daquele imóvel, ou se seria melhor procurar outro imóvel para comprar. Não, isso faz Bacana. sentido mesmo, Rodrigo. E é muito, muito difícil a gente encontrar uma família aí uma família ou até mesmo uma empresa, que é por incrível que pareça, que tenha uma assessoria jurídica ali, que paga todo mês, que quando aparecer alguma coisa vai Se ter preocupa. esse apoio aí. Não se preocupa, né? As pessoas hoje, acho que é muito da cultura mesmo, né? A pessoa verdade. espera explodir a bomba ali para depois ir lá correr atrás e no final gasta até muito mais, passa por todo um desgaste por Exato. conta que podia já fazer dentro de uma prevenção ali, contratar o advogado e não passar por nenhum tipo de problema. É aquele ditado, né, que sempre dizem, é melhor prevenir do que remediar, mas o brasileiro é sempre o contrário, né? Só na palavra. Exatamente, ele só quer o depois, né? E assim, Rodrigo, para deixar claro, só para a gente não fugir desse assunto, a pessoa contratou você ali, o custo varia muito, né? Acho que não sei se tem um preço médio que pagaria para você, gostaria de saber também que você passasse para o pessoal. E qual é essa prevenção detalhada que você faria ali para o cliente que te contratar quando for comprar um imóvel? Perfeito. Só voltando um pouquinho no que a gente estava falando, os departamentos jurídicos das empresas, eles tinham, pelo menos até alguns anos atrás, um entendimento consolidado de que o jurídico é despesa. Porque você tem uma empresa que busca lucro no seu negócio fim, na sua área fim de atuação. Você tem um departamento jurídico que geralmente só traz notícia ruim para a diretoria, informando o quanto está custando uma ação judicial, uma condenação e etc. Custos judiciais, tem que pagar boleto, tem que pagar a custa, tem que pagar o recurso, né? Tem uma condenação aqui, etc. Então, se subentende que um jurídico é um gasto dentro da empresa. Então, os departamentos administrativos financeiros geralmente tendem a achar que o departamento jurídico é um grande problema. Só que eu passei pela última empresa e o diretor sensacional do mercado imobiliário, o cara entende o jurídico como um departamento estratégico. Então ele entende que sem um jurídico bem formado, um jurídico bem integrado no seu negócio, não tem como você tomar decisões inteligentes e resguardadas, né? para você Concordo. poder seguir em frente e ganhar dinheiro, independente da área que você siga. E agora, voltando na pergunta que você me fez,
O cliente, quanto ao preço, o advogado ele não pode falar de valores Uhum. de forma pública, tá? Existe uma vedação do nosso Conselho Federal quanto à Não publicidade. pode divulgar valores, A não gente não pode... divulga valores. Você nunca viu uma propaganda de Verdade. advogado em outdoor ou em televisão. É proibido. A gente não pode fazer uma publicidade ostensiva mercantilista. Então essa é a grande vedação da nossa profissão. Então, como o advogado ganha dinheiro e conquista clientela? No boca a boca ou com uma publicidade baseada em informação. Então você vê muito hoje Sim. nas redes sociais o advogado fazendo informação sobre a área Falando dele. sobre a e tal, escritura do imóvel. Ele Falando... faz lá uma coisa assim, tipo, nichada, você né? sabe como comprar um imóvel? Uhum. E aí ele ensina aquilo, então é uma publicidade indireta. Implícita. Dessa forma, exato. Mas os valores, hoje você tem uma tabela, então cada seccional da Ordem dos Advogados tem uma tabela baseada no preço da localidade em que os advogados atuam. Então eu sou registrado na OAB, seção do Distrito Federal, e existe uma tabela do Distrito Federal que é diferente da tabela de São Paulo. Essa tabela você não pode cobrar menos, mas mais você pode? Pode cobrar mais, você não pode cobrar menos, ali é um piso, é uma base para que não haja concorrência desleal entre os colegas. Então a gente se baseia naqueles valores que estão nessa tabela. Podia ter isso para corretores, né? Essa é uma maravilha. Para engenheiro também. Cara, é meio complicado. Falam que tem. É capaz que tenha, assim. Falam que tem, mas muito difícil cumprir, né? Mas os advogados também não têm cumprido, tá? Isso assim, você tem uma tabela de base. Tem todas na prática, né? Todas as profissões, né? A teoria é linda. Mas aí... Mas tem no cabe a denúncia. Tem, só que a denúncia, ninguém vai atrás de denunciar. Cabe a área. A fiscalização é fraca, então acaba que fica elas por elas. Mas você tem uma tabela como base, então qualquer um pode entrar lá no site da OAB do Distrito Federal, procurar o link da tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Distrito Federal, olhar quanto custa cada um dos coisas. Algumas coisas você não vai encontrar ali, mas... A gente tem esse acesso? Tem acesso, é um link aberto dentro do site da Ordem dos Advogados. Se você jogar num mecanismo de pesquisa qualquer, tabela OAB DF, você vai encontrar o primeiro link para poder ver o preço. Porque assim, tem muitas pessoas, a gente acha que não, mas tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas aí, às vezes um assunto desse esclarece muitas coisas. Muito simples. E o advogado que já se desenvolveu bem em determinadas áreas, ele cobra acima, ele tem o preço dele de mercado, independente da tabela, e aí ele consegue fazer o preço, e aí são os bons advogados, os médios, os ruins, como em qualquer profissão, e os advogados que não são daquele ramo específico. Por exemplo, eu não atuo com direito tributário, então se eu fosse cobrar direito tributário, eu teria que cobrar muito pouco, porque eu seria considerado um advogado júnior nessa área. Porém, no direito imobiliário, eu me garanto, eu trabalho já há muitos anos nesse ramo, eu tenho os meus preços um pouco acima da tabela, com certeza. Que legal. Bacana. Aproveitando já o ensejo em relação a isso, complementando a pergunta que o Pedro falou, você então presta essa consultoria prévia, né? O ideal é que seja, né, essa consultoria prévia para quem quer adquirir um terreno, um imóvel, enfim. O que define um imóvel como um imóvel regularizado, Rodrigo? Juridicamente falando, o que define se o imóvel ele é regularizado, se ele é irregular? Quais são os parâmetros que vocês utilizam para apresentar para o cliente antes da compra? Perfeito. Assim como nós temos uma certidão de nascimento, certidão de casamento, o imóvel tem uma certidão de matrícula e em alguns lugares chamada também de certidão de ônus. Essa certidão ela traz a história desse imóvel desde a sua concepção, todas as transações, tudo, desde a sua criação perante o Estado. Então, o Estado de Direito ele define um loteamento, né, um parcelamento do solo. Então existe uma terra pública, por exemplo, e essa terra pública o Estado define que ali vai virar um novo bairro, ele parcela aquele solo e vende de forma direta, por exemplo. O primeiro histórico ali fica muitas vezes como doação? Não, ele fica como terra pública. A terra pública ela não tem matrícula. Destinada. A terra pública ela não tem matrícula. Sim. Então, criou-se ali uma terra que vai passar a ser comercializada, cria-se uma matrícula perante o cartório de imóveis. Então agora... Já registrado no nome do... Já registrado no nome do primeiro proprietário, ou do próprio Estado, enfim. E aí ela define as dimensões, diz onde fica, o endereço certinho, os limites para poder definir as terras e quem é o primeiro proprietário. Então a partir dali você começa as operações de venda, de compra, de alienação, de financiamento junto ao banco, de perda no leilão. Então todo o histórico do imóvel tem que estar na matrícula. O que não está na matrícula não existe em tese. No mundo jurídico, a gente se baseia nisso. Rodrigo, basta olhar a matrícula? Tem advogado que acha que sim. Os especializados sabem que não basta tem olhar mais só a coisas. matrícula do imóvel. Fale pra gente. A gente sabe que algumas coisas acontecem e não estão ali.
Por exemplo, se o cliente me busca para poder entender sobre a viabilidade jurídica, a certeza, a segurança jurídica na compra de um imóvel, a primeira coisa que eu vou fazer é expedir algumas certidões perante órgãos públicos. Então eu vou expedir certidões de conformidade dos proprietários atuais e dos anteriores, fiscais, financeiras, judiciais. Eu vou saber se existem processos judiciais contra os proprietários, onde eles têm um risco de perder esse processo, ter que arcar com pagamento, com uma condenação, e esse imóvel se tornar uma garantia através de penhora judicial. Então, às vezes, você olha a matrícula do imóvel, não vê nada, acha que está tranquilo, compra, e meses depois vem uma penhora em cima desse imóvel, porque, em tese, ele era de um devedor e aquele imóvel era discutido numa ação judicial, ninguém tinha visto porque a matrícula não estava falando. Respondeu a pergunta que eu ia fazer, o que poderia acontecer, porque assim, tem imóveis que lá na ONUS vai estar tudo certinho, a pessoa vai conseguir fazer a venda ali, fazer uma, cara, me fugiu a palavra. Uma sessão. Uma sessão ali, e depois dá um tipo de problema esse. E tem outros problemas também além desses, né? Tem vários. A gente hoje expede mais de 10 certidões. Olha isso. Tá? Diferentes para saber a viabilidade, a possibilidade de segurança para o meu cliente poder comprar um imóvel, se aquele imóvel é saudável ou não. E essas certidões elas vão envolver tanto o próprio bem, certidões do bem, quanto certidões dos proprietários, quanto certidões dos ex-proprietários. Porque ainda pode haver alguma ação muito antiga que envolva aquele imóvel tramitando. Então, e nem o atual sabia, às vezes. Então a gente vai... Não é nem na maldade ali, né? Não, a gente vai... Tem boa fé, mas o meu cliente pode ser prejudicado ou pode ter um problema amanhã e ter que gastar com o advogado para provar em juízo através de um embargo de terceiro, uma manifestação num processo que ele não tinha nada a ver, e ele passa a ter a ver a partir da compra desse imóvel e ele nem sabia disso. Cara, então isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, quem pensar em comprar um imóvel aí, ó, tem que procurar um advogado imobiliário, porque assim, são muitas armadilhas aí no meio do caminho. Exatamente. E assim, é um valor muito alto. Às vezes você está comprando uma casa de R$1 milhão e não procura fazer uma prevenção ali. Exatamente. Querendo não gastar, às vezes, um valor que comparado ao imóvel é muito baixo, né? Exato. É por isso que a gente também tem essa preocupação, né, de ter assessoria jurídica, assessoria contábil, porque às vezes as pessoas querem fazer no peito e na raça, e aí quando a conta chega, fica muito mais caro, né? É melhor você já se preparar, prever uma certa situação, arriscado, né, Léo? exatamente, do que você se arriscar, né? Você falou bem. Assessoria jurídica e assessoria contábil. É importante Exatamente. ter as duas. Os dois. Exatamente. Tem gente que acha que o contador vai fazer o trabalho do advogado, tem gente que acha que o advogado vai fazer o trabalho do contador. Um ajuda o outro ali, né? Nós nos ajudamos, nós nos complementamos, mas cada um tem o seu ramo de atuação, tem que tomar um pouco de cuidado com o que cada um vai atuar. Tá? Eu gosto muito dos contadores que trabalham comigo, mas cada um no seu quadrado. Pô, é bacana, você vai até já fazer a outra pergunta aqui. Dentro do direito imobiliário, acredito que é igual aqui na corretagem também, tem várias áreas de atuações, né? Aqui a gente pode trabalhar com lançamentos, podemos trabalhar com imóveis populares, podemos trabalhar com alto padrão, alto luxo. E assim, para você, qual a importância de ter um foco, né? De escolher uma área de atuação ali, porque assim, tem muitos advogados, eu conheço alguns, que é tudo. E não é nada. Criminalista, é imobiliário, o que você precisar eu né? faço. E assim, uma coisa que eu levo para a minha vida é o foco. Minha vida mudou depois que eu tive foco em algo, né? E assim, para complementar, como é que você vê isso? É a questão do foco, você acha importante o cara ser referência em uma área de atuação? E quais as maiores dificuldades dentro do mercado imobiliário aí que você vê no direito? Legal sua pergunta. A gente vai ter que ser um pouco coaching agora para poder explicar isso. Mas o que acontece? O advogado, ele é um clínico geral, se a gente for fazer uma comparação com o médico, né? Nós somos. Então, uma vez que somos aprovados no exame de ordem, nós temos capacidade de atuar em todos os ramos do direito. Capacidade legal, postulatória, eu posso ir em juízo sobre qualquer assunto, representando as pessoas que precisam da minha atuação. Boa. Mas nem tudo me convém. Então, hoje um dia eu já fui um advogado generalista, um advogado clínico geral, um advogado... Quando a gente inicia, muitas vezes é assim, a corretagem também foi dessa forma, quando o Léo também começou. A gente, né, Pedro, a gente ainda não sabe o que a gente é. Você saiu da faculdade, exatamente. Você saiu da sua formação, você ainda não sabe o que você é, você não se encontrou, você está precisando fazer renda, então você começa
a identificar quais ramos te encontram no mercado. Não é você que vai atrás dos ramos, né? E aí, a partir do momento que você começa a atuar muito em algum ramo específico e estudar aquele ramo específico, você começa a ficar bom em uma coisa e nas outras você fica Começa mediano. a identificar também, né? Você fica mediano, você começa a deixar de estudar algumas coisas e estudar outras por uma necessidade de atuar naquele ramo específico que você foi escolhido para atuar, vamos dizer assim. Então, como eu disse no início, eu tive a oportunidade de ir para aquela primeira construtora que era cliente do escritório que eu prestava serviço. E dali para frente eu passei por várias construtoras, várias incorporadoras, como jurídico interno, e aí é interessante depois eu explicar um pouco para vocês a diferença, e como advogado de escritório que atua atendendo essas empresas. Então, a vida me fez estudar o direito imobiliário pelas oportunidades que me surgiram. Então eu deixei de estudar outros ramos, passei a não gostar de alguns, alguns eu gosto, mas não atuo por falta de conhecimento, e aí é uma questão particular minha, de não mexer com aquilo que eu não entendo bem. Eu não arrisco a vida e o patrimônio dos meus clientes. Tem advogado que vai correr esse risco, infelizmente. Mas como em qualquer profissão. Mas hoje, se você me buscar, vou usar o mesmo exemplo novamente, no direito tributário, eu vou recusar a demanda e vou indicar algum amigo especializado que atua bem nessa área, e não tão bem no direito imobiliário, talvez. Mas eu não vou fazer. Eu vou cuidar de fazer só aquilo que me atrai e que eu tenho conhecimento suficiente para poder fazer com segurança. Bacana. Legal, Rodrigo, bem explicado, bem explicado. E assim, para complementar só a maior dificuldade que você encontra dentro do direito imobiliário, e tem alguma assim que chama mais atenção? Tem. Hoje já tive uma dificuldade muito grande, e eu acho que é da maioria das pessoas. Muita gente fala assim, pô, mas o que é o direito imobiliário? E aí vem uma curiosidade para vocês. Não existe o direito imobiliário na faculdade como matéria regular, tá? Então você tem um curso de 5 anos, de 10 semestres pelo menos, mais matérias extracurriculares. E o direito imobiliário na minha época não tinha nem como matéria extracurricular. Hoje ele já aparece nas faculdades, nas universidades, como uma matéria extracurricular, porém não é da grade regular do seu curso. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Então a pessoa ela forma em direito, passa por vários ramos do direito, mas ele não passou pelo direito imobiliário. E aí eu ouvi de um colega que não é advogado, que é de outra área, falando há uns meses atrás que o advogado imobiliário era simplesmente um advogado que juntava vários direitos. Então, se ele era bom em civil, em processo civil, em coisas, em obrigações, em contratos, ele era um advogado imobiliarista. Não é uma mentira, porém o direito imobiliário tem suas nuances, tem seus detalhes, tá? E aí é onde vem as dificuldades. É você saber exatamente aonde está a ferida do seu cliente. E como você descobre isso? Você vai estudar. Mas o grande lance é a experiência. Bacana. É você ter atuado e começado a ver situações que nenhum livro te ensina. E nenhuma teoria você vai aprender, né? Só na prática, meu amigo. Só na prática. Quando você descobre que o seu cliente comprou um imóvel, ele te conta uma história, você fala, não, isso está tranquilo de resolver. Mas quando você começa a puxar o fio do problema e descobrir que aquela história é outra, vai além. A gente tem casos em Brasília, vocês sabem, de muita grilagem, tem muito caso até de assassinatos que envolvem terras. Então esse tipo de coisa é o direito imobiliário puro e simples que a gente vê todo dia na televisão. Mas você tem muito advogado hoje que se auto-intitula advogado imobiliarista, porque ele mexe com aluguel, ele mexe com compra e venda simples. Isso é o início do direito imobiliário, digamos que seja a base do direito imobiliário, é cuidar do aluguel que o seu vizinho tá alocando para alguém, é a compra e venda do seu tio, que vai vender uma casa e te procura, e você vai lá e faz aquele contrato de compra e venda, assessora junto perante o cartório, né, perante o poder público. Mas existe uma coisa do direito imobiliário que vai muito além disso. Tem incorporação imobiliária, tem leis específicas, tem leis especiais, você tem a locação mesmo, ela envolve uma lei específica, as pessoas não conhecem. Você tem os detalhes de um patrimônio de afetação, e o advogado comum, ele não sabe o que são essas coisas, ele não conhece, e ele tá dizendo que ele é advogado imobiliário. Então a gente tem esse problema aí, né, no mercado, do colega falar, eu faço imobiliário, mas ele não sabe o que é um patrimônio de afetação, ele não sabe o que é um RET, tá? Que é um regime especial de tributação. Então coisas de detalhes assim que a gente vê muito dos colegas, infelizmente, mas eles vão aprender, eles vão se dedicar e vão chegar lá também, a gente vai... Tem dois assuntos que, assim, curiosidades minhas. Eu recentemente assisti um episódio
pelo Spotify do Direito Imobiliário e o cara estava falando sobre a compra de terrenos para incorporações, grandes incorporações ali em São Paulo, edifícios enormes, e tem negociações que se arrastam até por 6 anos, 7 anos, 8 anos. Imagina o trabalho do advogado em todo esse processo, porque eu vi que são muitas documentações que tem que ir atrás. Realmente é uma grande dificuldade quando se trata de terreno para incorporação de grandes empresas. É uma dificuldade maior, porque aí tem terrenos que é questão do meio ambiente, você tem que olhar, né, muitas coisas. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Além do grande valor envolvido, que aí já é um empecilho bem diferente de uma compra e venda comum, de um lote que uma pessoa particular, uma família compra para construir sua casa. Você está falando de um terreno de alto valor, principalmente em Brasília. Se você for comparar, por exemplo, Brasília com Goiânia, os dois mercados, e aí é mais uma curiosidade, se você pega uma área muito nobre de Goiânia, você compra um terreno onde você tem casas que você vai demolir ali e tal, para poder subir uma incorporação, um prédio, você vai gastar nesse terreno cerca de 3, 4 milhões na compra. Uhum. Em Brasília, você compra um terreno novo para incorporar direto da Terra Cap por 18 milhões, por 20 milhões, numa área nobre comparável àquela área nobre de Goiânia que eu disse que é cerca de 4 milhões. Então, você já tem uma questão do empecilho do valor. E aí, quando você fala no valor, você tem que pensar no projeto que você pretende implantar naquele terreno que você está pensando em incorporar. Então, muitas vezes é um projeto já até aprovado, mas você ainda não tem um terreno, mas você tem um projeto imobiliário, a ideia aprovada perante o poder público também. Aí procura o terreno que encaixe dentro Exatamente, desse projeto. mas às vezes você vai fazer ainda um projeto naquele terreno que você já tem e você precisa fazer todos os estudos de impacto, igual você falou, impacto de trânsito, impacto ambiental, as aprovações perante os órgãos públicos e reguladores de toda a ordem que você pensar, e de fato, pelos valores e pela burocracia envolvida, leva-se muito tempo. Então, por exemplo, às vezes você tem um projeto que fica inviabilizado pelo tempo que vai demorar para fazer um estudo de impacto de trânsito, por exemplo, chamado RIT. Então, o HIT vai demorar demais, vai inviabilizar o seu lançamento, vai inviabilizar o seu negócio, vai causar um custo não previsto maior do que aquele projeto tinha de lucro pensado e etc. E aí, por causa daquele estudo de impacto de trânsito, atrasa 1, 2 anos do seu projeto, igual você falou. Mas aí você ainda tem as outras aprovações que podem vir a ter os seus atrasos também. Então, às vezes, existe uma burocracia do próprio órgão que regula isso em Brasília, a SEDUC, a Secretaria de Habitação, você tem, às vezes, um problema do cartório. Rodrigo, e todas essas aprovações são acompanhadas pelo advogado? Deveriam, pelo menos, né? Você precisa... Em tese, é o ideal, né? Existem corretores muito bons que estão acostumados a fazer esses desenrolos de documentação, porém, em algum momento, você vai precisar de uma atuação judicial, por exemplo. Cara, eu sou muito de cada um na sua área. Eu falo muito isso pro Léo. Eu poderia estudar ali e fazer, só que não. Eu prefiro focar no que eu sou bom em vendas, eu sou bom em relacionamento com pessoas, sou especialista em pessoas, né? Estudo muito isso, programação neurolinguística, então vou ficar no meu aqui. Vou estudar, vou focar e vou atuar aqui. Construção é o Léo. Direito, a gente tem assessoria jurídica. Cada um fazendo o seu ali. Que, inclusive, vou deixar um cartão, né? Não, você já é um parceiro, você nem sabe. Exatamente. Fazendo lobby aqui do nosso assessor, né? É bacana, velho, falar sobre isso, porque as pessoas muitas vezes não têm a noção da importância de um advogado imobiliário. Como que vai além, né? É muita coisa, cara, é muita coisa. Eu faço pouco, né? Quando eu comecei também essa questão de foco, a gente quer vender, a gente tá precisando de dinheiro, a gente não quer pagar o advogado ali, quer fazer tudo. Sim. Aí você quer fazer o contrato, aí você quer fazer tudo, né? Exato. E assim, é muita coisinha, velho, é muita coisa, sabe? E acaba que você não faz bem feito, acaba que lá na frente... Eu já tive problema no começo de fazer um contrato, não ter ficado contrato de exclusividade, fiz ali com vários furos, fui lá, esse contrato seu aqui não vai ter muita segurança para você, não. Eu tenho 2 clientes hoje que são corretores, né? Eles me pagam para eu poder fazer uma assessoria dos contratos deles. Só pra você continuar. Você também presta assessoria para corretores de imóveis, certo? E qual o tipo de assessoria? O que questão de contratos, questão de contrato de exclusividade, que eu sei que é o que a gente precisa muito, faz uma venda, precisa do contrato.
fecha um negócio, hoje a gente trabalha só com exclusividade, precisa fazer esse contrato de exclusividade, termo de visita, vários outros trabalhos que a gente precisa do advogado. E tem muito corretor, igual eu no início, e queria fazer tudo. E eu sei que tem muitos corretores que acompanham aí o Podzoli. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa assessoria jurídica dentro do mercado imobiliário para corretores de imóveis. Eu adoro os corretores Obrigado. que buscam os advogados para fazer os seus contratos. Olha, a gente se depara com muitos contratos de corretores puxados do Google. Do Google. Cara, é muito ruim. É muito ruim. Não abarca a situação real daquilo que vocês vivem no dia a dia. Então, eu posso puxar contrato do que eu quiser no Google hoje. As pessoas disponibilizam lá, mas você acha mesmo que a pessoa vai disponibilizar contratos os melhores que ele fez? E outra coisa, cada negociação é única. Vai ter cláusulas diferentes, A gente né? até tem uma base. Você tem ali cláusulas referência, básicas, né, que vão ter em todos os contratos. Uhum. Mas cada situação exige um cuidado específico. Então, um corretor hoje, quando ele me busca, num primeiro momento, eu vou tratar de cuidar da segurança jurídica do negócio daquele corretor como um profissional autônomo. Então, ele vai atuar no mercado, ele precisa tomar muito cuidado com aquilo que ele faz, com aquilo que ele apresenta para o cliente dele, com a segurança que ele dá para o cliente dele naquilo que ele está fazendo. Então, um contrato bem redigido que engloba segurança jurídica, tanto para o corretor quanto para o cliente do corretor, é o primeiro passo. Verdade. E aí, os termos de vistoria, como um termo de vistoria de uma locação, por exemplo, é seguro. O corretor ele costuma fazer a locação lá, intermediar, e faz uma vistoria muito mal feita na entrada. E na saída descobre que tem um monte de problema e quer fazer uma vistoria muito boa. E judicialmente, quando você vai comparar, o juiz fala, mas a de entrada não mostra Não tá isso aqui. batendo. Não mostra. Então, assim, você não mostrava esses itens, mas na de saída você está reclamando dos itens que a de entrada não fala deles. Uhum. Então, como fazer uma vistoria correta, um termo de vistoria bem feito, contratos que englobam todas as necessidades das pessoas envolvidas, das relações jurídicas envolvidas, é o foco. Agora, o corretor teve um problema, um caso de desistência de um contrato, às vezes vocês têm aquela questão da corretagem, o contrato foi feito, vocês intermediaram, existiu a aproximação de comprador e de vendedor, as pessoas fecharam o negócio, a partir dali a sua comissão ela é devida. Você fez o seu trabalho. Exato. E aí as pessoas desistem da compra e venda e acham, às vezes, que a comissão ela não é válida. Mas isso está no contrato? O contrato era bom o suficiente para englobar esses riscos? O que se acontece todos os dias no mercado? Geralmente não. Então, geralmente você se depara com contratos muito ruins. Eu vou dar um outro exemplo sobre o que o corretor comete de erro, e aqui eu vou pegar 80%, pelo menos, de quem está assistindo a gente, que trabalha na área de corretagem de imóveis. Se o seu contrato de locação prevê a possibilidade de cobrar antecipada a locação, cobrou para entrar, você está cometendo um erro grave, a lei não permite isso, você não pode fazer uma cobrança para entrar. Você só pode alugar, a pessoa mora, e paga Conforme vencido. acontece nas imobiliárias, E né? paga vencido. É assim que funciona. Cobrança antecipada de aluguel é crime, inclusive, Interessante. pela lei especial. Pode haver uma punição, inclusive na justiça, delegacia. Você pode ter alguns problemas que aí um advogado especializado vai te ajudar a resolver depois se você chegar nesse tipo de problema. Então, um colega meu, ele tinha um caso, ele cobrou para entrar e o locatário era um advogado bem informado. Quando chegou em determinado momento, um dia ele apertou as contas dele e resolveu não pagar um mês de aluguel. E o corretor foi fazer a cobrança e ele falou, tá me cobrando o quê? Eu não tô devendo nada, eu tô pagando antecipado. E de fato ele estava pagando antecipado, ele pagou e entrou. E aí ele tinha uma cobrança antecipada. Como se tivesse um mês na casa. Tinha um bônus. E de fato, porque é proibido cobrar antecipado. Então há essas discussões, tem que se tomar cuidado. Quem vai te dizer se tá correto ou não as práticas que você tem feito é um advogado especializado. Muito legal, assim, o intuito do Podzoli é esse, é levar informações, é mostrar para o corretor de imóveis que está nos assistindo que se organize financeiramente para que você tenha uma assessoria jurídica. Exato. É cada um atuando na sua área. Isso aqui é uma coisa muito séria. Eu já me livrei de problemas na corretagem porque eu sempre tive uma assessoria jurídica. Perfeito. A não ser no início lá que a gente tinha nem tem conhecimento e nem Nem tem um condições. Então, assim, depois que eu me capitalizei, eu sempre tive uma assessoria jurídica. Bom. Porque, assim, já me livrou de várias dores de cabeça que eu poderia ter
lá na frente. Exato. Vou dar um exemplo. Fiz uma venda, anunciei o imóvel por uns 4 meses, consegui o comprador, foi dado o sinal. Dentro do sinal eu já recebo, porque meu trabalho já foi feito, só que já está em contrato também, Sim. porque o advogado me orientou da melhor forma possível. Recebi, depois a parte compradora desistiu. Aí há a devolução dos valores pagos, porém a corretagem Porém, a não entra. corretagem não. Exatamente, ela é por fora, é um serviço autônomo. Mas eu prestado. já vi vários casos de corretores passando por problemas aí por não ter colocado no contrato Com isso. certeza. Inclusive, esse assunto foi matéria de recurso repetitivo perante o STJ, alguns anos atrás. Houve um boom de atrasos de obra, né, de imóveis na planta no Brasil em 2013, 2014. E nessa época haviam muitas ações de indenização e de extrato desses contratos, por causa dos atrasos. Uhum. Então, como o distrato era por culpa das construtoras que atrasavam a entrega de acordo com aquele prazo previsto no contrato, Cronograma. eles queriam a rescisão e a devolução integral dos valores pagos devidamente corrigidos. E aí vinha a discussão se cabia a devolução da corretagem ou não. E no Brasil ficou uma loucura, porque cada juiz falava de um jeito e alguns decidiam que deveria devolver a corretagem, outros que não, e ficou aquela bagunça, tanto que virou tema de recurso repetitivo, paralisou todas as ações a nível Brasil sobre isso. O STJ decidiu e tal, que se o contrato prevê que a corretagem é paga de forma separada e serviço autônomo, prestado, independente do preço do bem e pago pelo comprador, esse valor, o serviço foi prestado, esse valor não deve ser devolvido junto com o valor do imóvel e esse não tem como pleitear a devolução. Então, mas tem que estar no contrato, tem que estar bem feito, e aí as construtoras, com suas assessorias jurídicas muito boas, passaram a ajustar seus contratos e colocar lá as previsões de que o dinheiro do corretor ele é separado. Porque o que acontecia? O corretor até recebia, mas a construtora depois tinha que devolver um valor que não ficou com ela, ficou com você. Foi. É isso que acontece. E ela devolvia, era um prejuízo muito grande. Então as incorporadoras, elas acabavam tomando uma ré muito grande. Se você pensar em empreendimentos muito grandes, muitas unidades, grande, e todo né? mundo pedindo distrato por causa de um atraso generalizado, ter que devolver a corretagem de todo mundo, mas vocês não devolviam. Quem devolvia era a construtora, que não tinha recebido. Então, assim. tinha essa questão. Também, tudo isso a gente analisa no nosso ramo aí. Pô, que legal, cara. Bacana. Que legal. Eu faço até o comparativo em relação a esse seu campo de atuação, Rodrigo, com o meu, no caso da engenharia, que é o que você citou no início do episódio. É a questão da vivência, né? Você falou que em termos de livros, enfim, até na própria faculdade não tratava muito desse assunto. Então, um advogado que vive esse mercado, ele tem propriedade para falar. Então, às vezes, o corretor, perdão, ou seja, um engenheiro que quer fazer um contrato, um corretor que quer fazer um contrato da cabeça dele ou pega da internet, muitas vezes eles não têm essas vivências, né? Porque ele lida com problemas imobiliários todos os dias. Às vezes aqui na Casole a gente lida com 1 ou 2 problemas ali que se repetem, igual o caso de uma cobrança antecipada ou porque morou e não pagou, então para a gente é muito mais pontual. E às vezes alguma coisa que pode ser novidade para a gente lá na frente, um problema novo, ele já sabe, já antecipa esse problema, né? Fala, ó, meu amigo, já se resguarda, que a gente espera que não aconteça, mas porventura, se acontecer lá na frente, está resguardado e o que vale é o que está no contrato. Não, e o profissional que leva a sério o seu trabalho, ainda mais a gente que trata com o mercado imobiliário, que são valores altos, construções, né, incorporações, vendas. Cara, é muito sério, você tem que ter uma assessoria jurídica. Exato. Ano passado, Rodrigo, eu vendi 16 imóveis, né, foram mais de 400 mil reais em comissões. E eu gastei uma grana com assessoria jurídica, mas eu não tive nenhum problema. Então o investimento valeu a pena. E teve alguns casos, se eu não tivesse um bom contrato, eu teria ido para a justiça, ter que devolver comissão, eu teria tido problema com questão da venda, mas como eu sempre tive uma assessoria jurídica, eu sempre tive um contrato bem feito, cara, foram 16 negociações, todas muito bem feitas. Muitas vezes parcerias, o advogado vem, já aconteceu casos do advogado do outro corretor da outra parte, que a gente faz parcerias, manda o contrato, não, eu tenho um contrato aqui. Cara, eu mandava para um advogado dar uma olhada aí. Faz o nosso. Aí o cara, não, pô, isso aqui não. Tinha vezes que mandava até com dados, que aí só troca os dados, né? Isso. Aí mandava, eu, não, esse não é meu comprador, não. Então, assim, eu quero deixar isso pro corretor. O corretor tem que, quem leva a sério isso aqui e quer viver dessa profissão, a gente mexe com valores altos. É a vida das pessoas ali, são sonhos. Às vezes uma economia da vida toda para comprar um bem ali. Por falta de uma assessoria,
acaba colocando o cliente ali em uma situação indesejável, você também passa por uma situação ruim, então procure se organizar financeiramente para ter uma assessoria jurídica, que isso vai te ajudar muito, você vai passar por grandes negociações e não vai ter dor de cabeça. Show de bola, é isso mesmo. E a gente está focando muito na corretagem, mas também o advogado imobiliário ele é muito importante para a parte de construção. Sim, né? Vocês têm uma gama de legislações, de normas, né, para fazerem as construções de um lugar bonito e como o contrato é mais complicado ainda, né? Muito assim, mais complicado. Garantias. E além do contrato em si, porque você tem o contrato da construção, da incorporação, da obra, depende do tipo de negócio que você está fazendo. Às vezes você está só num contrato de empreitada mesmo, você vai construir, etc. Não é uma incorporação imobiliária. E independente de qual negócio que você está fazendo no ramo imobiliário, um contrato bem redigido, ele vai garantir a segurança de todo mundo. Mas, por exemplo, eu vejo muito a questão do engenheiro, da equipe de obra, de projeto, atentar às normas da NBR, da BNT, né, de seguir os padrões, porque os problemas, eles geralmente, no seu ramo, vêm depois. Exato. Aí, né, o seu ainda vem no início do negócio. Por exemplo, numa desistência, você já começa a ter problema. O problema do Léo é quando entrega. Então, Exato. às vezes está pronto, você construiu o negócio pela base errado, você vai ter um problema grave de infiltração, você não vai ter solução. Patologia estrutural. Patologias, vícios construtivos, e a gente atua também na questão de vícios construtivos, de identificar juridicamente responsabilidades, aonde está, de quem é o problema, de quem não é, como resolver, de como atuar, se é uma questão de indenizar pagando a diferença, se é uma questão de rescindir o contrato para refazer, se é uma questão de você só reparar o vício através de uma reforma. Tudo isso o advogado tem condição de atuar e te dizer o melhor caminho dentro da lei. Exatamente, a gente fica muito mais tranquilo. No início, que eu fiz as minhas primeiras vendas ali, rapaz, você nem dorme direito, você sabe se o contrato tá bom, você fica com medo. Agora, depois você tem um advogado que você confia, que faz o contrato ali, você fica tranquilo, porque você é correto, o contrato tá bem feito, você não tem dor de cabeça. É por isso que é importante o especialista. Especialista. Até um advogado recém-formado, ele tem medo do que ele tá fazendo. Especialista. Ele não sabe se os contratos dele são bons. Especialista. Eu tenho 12, 13 anos de advocacia. Nesses 13 anos, os meus contratos, todo ano eles mudam, eles são acrescentados novas coisas, porque eu aprendo com os meus colegas, eles aprendem comigo, e a gente vai melhorando, a gente vai transformando o nosso trabalho através da vivência do dia a dia e com os colegas que também, às vezes, são melhores do que a gente em muitas coisas. Então, a gente consegue aprender todo dia e tem que estar aberto a esses aprendizados. Não, com certeza. Uma coisa que eu aprendi, e inclusive eu ouço muito na igreja, sempre tem alguém melhor do que você. Em qualquer coisa que você faça. Sempre tem. Então pegue isso e seja uma esponja, absorva o que é bom. Né? Eu falo muito pro Léo isso, a gente tiver em um ambiente, em uma roda aqui que você for mais inteligente, você tá no lugar errado. Você tá no lugar errado, com né? certeza. Você não vai aprender nada. E assim, no meu ciclo antigo, eu sempre reclamava muito disso. Que eu sempre fui muito líder e tal. E eu, cara, não tô aprendendo nada aqui, tô cansado de ensinar os outros, velho. Não tem um líder? Não, tava cansado de ensinar. Agora, quando você começa andar com um cara igual o Léo, um cara igual você que não bate papo, você tá aprendendo, velho. A gente aprende demais. E outra, o importante da vivência, que eu acho mais legal, quando você pega uma situação como essa, comparando as 3 profissões, corretor, advogado, no meu caso como engenheiro, a vivência do outro te faz ganhar muitos passos, porque o erro do outro te faz evitar aquele mesmo erro, né? Então, eu costumo dizer que é melhor aprender com o erro dos outros, é mais barato aprender com o erro dos outros do que você ter que errar tudo. Então, isso que você citou aí de aprender com colegas de profissão, cara, é uma coisa que eu tenho uma facilidade muito grande e humildade de entender que muitas vezes tem um que está um nível acima, e aí eu pego isso como referência e falo, cara, o que ele está fazendo de melhor que eu posso melhorar. Posso aprender. Exatamente. Aí pegar o que ele já errou e aprender com o que ele errou para que eu não erre também. Então a gente acaba ganhando, né? E aí, falando da questão jurídica, as pessoas elas têm uma mania de querer errar também. Vê o vizinho que comprou, não fez assessoria, é incrível, não contratou isso, ninguém, aí vai, não, comigo vai dar certo. Aí vai lá e erra também, não, pelo amor de Deus. Porque parece que com a gente nunca vai acontecer, Aprenda com o erro dos nunca outros. Vai dar errado né? com a gente. Não errar também, não.
É complicado isso. É desse jeito, a gente vai aprendendo no dia a dia com os erros e acertos dos Exato. outros, não tem como ser diferente. Exatamente. Não, e assim, para você Perfeito. prestar um serviço de qualidade, eu sempre falo do foco, velho. Sempre vou falar, porque minha vida mudou através do foco. Sempre fui um cara que mexia com várias coisas, entrei no mercado imobiliário querendo mexer com várias coisas também, e minha vida mudou, minha chave virou quando eu foquei. Então, muitos profissionais aí que buscam, que já atuam no mercado imobiliário, busquem já com foco, porque a vivência, a experiência, quando você está focado em uma área de atuação, você aprende muito, do que você querer aprender um pouquinho de cada, né? Hoje eu trabalho com alto padrão, eu estudo só o alto padrão, eu vivo só o alto padrão, eu vivo em ambientes do alto padrão, então todo dia eu aprendo. Agora, se eu tivesse um dia no popular, um dia no lançamento, mesma coisa na área do direito. Ia ser o faz tudo, Criminalista não um faz dia, nada, né? resolvendo criminalista e estudando criminalista. Outro dia imobiliário, Você outro dia já judicial. viu o atacante jogando na zaga? Ou É, no gol, né? Exatamente. Né? Cada um na sua área de campo. E você né? rende Isso é uma muito coisa mais, que né? Muito mais. E eu Sim, prefiro ser conhecido, ter referência. Não, o Pedro é corretor de imóveis de alto padrão. Do que o Pedro vende qualquer coisa, leva lá pro Pedro que ele vende. É o quê? Não, eu não quero ser conhecido assim. Já fui conhecido assim, só que hoje não. Hoje eu tenho minha área de atuação. Bacana. A gente, no início, tinha uma pergunta que eu queria fazer também. A gente está falando muito sobre o cuidado prévio, né? Sobre essa assessoria prévia que você presta muito bem, por sinal. E no caso, Rodrigo, assim, a gente já está quase que chegando do meio para o final já. No caso que a pessoa não fez essa assessoria prévia e ela se encontra num problemão. Digamos que ela comprou um imóvel irregular, ela comprou um terreno e estava numa área pública, enfim. Como que o Rodrigo vai atuar numa situação como essa e quais são, se falando aqui de Brasília, os processos, as situações que você mais pega nesse sentido, assim, do pós, né? O advogado especializado, ele vai analisar a história, a situação, como eu disse, para fazer o prévio, se expedem certidões, vai identificar a saúde daquele bem, mas no pós não muda. A gente também vai buscar entender o que aconteceu para se chegar àquela situação, qual cuidado não foi tomado. E aí a gente vai atuar de uma forma incisiva em cima daquele ponto para poder chegar a uma regularização, digamos assim, do problema da pessoa. Podem haver inúmeros, e isso a gente no ramo imobiliário ou em qualquer outro ramo do direito, o ser humano ele é um ser problema, né? Um ser problemático, gosta de problemas, é um ser litigioso. Então a gente vai ter que olhar caso a caso. Se eu não tiver um caso concreto para poder te dizer o que fazer, fica complicado. Mas se o imóvel ele é irregular, por exemplo, Brasília você tem um parcelamento do solo muito irregular. Você tem muitos imóveis irregulares, né? Aqui a gente ouve falar demais da grilagem, né? Comprou num condomínio irregular, passou anos e a pessoa conseguiu regularizar aquele condomínio, etc. E tal. Então, existem dois tipos de imóveis irregulares. O imóvel irregular porque está em terra pública e o imóvel irregular porque está em terra particular, mas não há uma separação de matrículas naquele loteamento que foi feito dentro daquela área particular, que era uma grande fazenda, uma chácara, né? Que a gente tem aqui em Sobradinho, muitos desses casos. Então, você precisa identificar o histórico, desde a matrícula principal, você, como eu falei, você tem a matrícula mãe engloba aquele terreno todo, e lá vai dizer quem é o proprietário daquela área, que foi o primeiro a parcelar, em tese, aquela própria área e sair vendendo aquilo ali através de cessões de direito, de termos de posse. Então a pessoa ela vai lá, ela compra, paga em dinheiro, mas ela não tem uma escritura pública. Ela tem um documento particular que diz que eu vendi uma parte da minha terra para você. E aí você passa a ocupar aquele solo e não ser proprietário. Aqui no condomínio do Alto da Boa Vista a gente tem um condomínio regularizado, então as pessoas têm escrituras dos seus terrenos. Então é individualizado, você tem uma matrícula perante o cartório de imóveis, você tem o histórico, você tem compra e venda, você consegue identificar a origem de tudo que acontece nesse imóvel aqui que nós estamos hoje fazendo essa entrevista. Porém, você tem lugares que não há essa escritura. Há uma escritura mãe de todo o loteamento, e aí, a partir daí, são documentos particulares. Então, para eu começar a identificar
a saúde disso, dessa compra, dessa operação, desse negócio que você fez, eu vou precisar montar a cadeia dominial desse terreno. O que é isso, Rodrigo? Dominial é domínio. É uma sequência de domínios feitas desde a matrícula mãe. Então, se na matrícula mãe eu tenho o proprietário, o Paulo, cadê a primeira cessão de direitos do Paulo para alguém? Então, achei o Paulo para o João. Aí o João vendeu para o Matheus. Tem que ter uma segunda cessão de direitos disso. Então eu tenho que montar essa cadeia dominial para identificar que, ok, eu consigo saber que de fato isso é de quem está te vendendo. Tem uma ordem ali, né? Porque pode haver um buraco nessa história, e nesse buraco, eu estava comentando com o Léo outro dia, você pode ter uma grilagem onde foi vendido o mesmo terreno para 2, 3 pessoas. Porque você tem um buraco, você não identifica quem vendeu para quem, então, opa, peraí. Aí trava aí. Isso aqui pode ser de alguém e não desse que está te vendendo hoje. Que tá te falando que é o dono. Porque foram fazendo sessões sem assessoria jurídica, sem cuidar da coisa. Aí eu te pergunto, mas Rodrigo, existe segurança em ter um imóvel irregular? Em tese, a gente precisa identificar os riscos do local, se é um local passível de ser demolido, região, né? Se é uma terra pública, se existe alguma possibilidade daquela terra pública vir a se tornar um bairro, por exemplo, no futuro, uma RA, integrar alguma RA e ser regularizado perante o poder público, você tem que pagar o terreno de novo, por exemplo, como acontece hoje em Vicente Pires, né? A gente vê isso acontecendo. Mas você tendo a cadeia de domínio, você sabendo que é um lugar tranquilo, você tem. Tanto é que hoje o judiciário penhora bens de cessão. Legal. Caramba, mostra que tem validade. Então existe alguma validade. Querendo ou não, há uma operação jurídica que foi feita de compra e venda. Existe um valor então a cessão de direito passa uma segurança para quem está comprando? Depende. Você tem que fazer toda a análise. É muito mais inseguro do que um imóvel com escritura. Mas no direito a gente costuma dizer que tudo depende. Então, assim, eu preciso sentar e analisar. Vou comprar um imóvel que está com cessão de direito. Aí é contratar um advogado especialista para puxar ali para ver se tem toda segurança de você adquirir. Dominial, ver se não tem nenhum furo. E ainda e assim, além ainda, né? assim fazer a due diligence, que é a puxada de toda a documentação necessária, as certidões, etc. E identificar o histórico das pessoas envolvidas. Cara, isso é muito bom falar, sabia? Porque o que mais tem aí é gente comprando casa com cessão de direito e mete ficha e não procura saber, não. E tem casos de ter problema para trás e você conseguir passar essa cessão de direito adiante? Sim, porque a cessão ela é particular. Então, como ela é particular, eu te vendo, você não sabe de nada, você compra. E sem saber do histórico, sem saber do passado. Não existe um registro público dela, né? Você pode registrar. E lembrando que este imóvel está disponível para venda aqui no condomínio Alto da Boa Vista. Então você que estiver procurando um imóvel de 3 suítes, uma área de lazer maravilhosa, ampla, com piscina, um espaço perfeito para você receber seus amigos e familiares. Essa casa fica uma das quadras mais requisitadas do condomínio, na quadra 101 do condomínio Alto da Boa Vista, em Sobradinho, DF. Então, a gente já falou a respeito da cadeia dominial, processo ali da cessão de direito, né, que é um contrato particular. E aí teve uma cliente que fez um questionamento para a gente a respeito do que hoje é a cessão, a escritura, aquela escritura pública oficial para um imóvel que é regularizado, e a tal da escritura de posse. Diferencia elas para a gente, Rodrigo, por favor. A escritura de posse ela nada mais é do que um registro em cartório de um documento particular. É tipo um upgrade da cessão de direito, né? Na verdade, ela não se torna a escritura do imóvel. A escritura do imóvel é aquilo que eu falei, é a certidãozinha de nascimento, a matrícula do imóvel. Então, você faz um contrato entre particulares, mas você quer que haja um registro público. Você quer que haja exatamente a publicidade. E depois desse registro, pode descartar tudo que tinha no imóvel? Não. O histórico? Você tem que continuar tendo a cadeia histórico. Isso não dá para você descartar, não tem como. Bacana. O que acontece? Você vai dar publicidade, porque se todo mundo fizesse por meio de escritura particular, porque assim, você vai no cartório e faz uma escritura, você pega o seu contrato particular, transforma ele num documento público. Ele vai ter registro lá no cartório. Então, se todo mundo fizesse isso, eu conseguia verificar a cadeia dominial só no cartório. Eu não preciso procurar as pessoas para identificar quem comprou de quem.
Exato. O cartório, eu vou lá e vejo o histórico, porque Tem a as pessoas sequência registram. todinha, né? Mas se você não faz, você tem que depender das pessoas terem os documentos particulares envolvidos na cadeia. É só isso. Certo, Bacana, bacana. bacana. E aí, a última, já nesse assunto ainda, tem muita gente que acha para um imóvel regularizado, que tem a escritura pública, que basta ir ali no cartório de notas e fazer a escritura pública, pronto, o imóvel é dela. O que precisa ser feito Excelente. após a escritura pública? Existem Rodrigo? 2 passos e as pessoas elas confundem um pouco. Você primeiro tem uma escritura de compra e venda. Pois Então, registro. se eu faço aqui um contrato com você, vou comprar um imóvel de você, vai haver uma escritura que é o quê, essa escritura? É o contrato de compra e venda através de escritura pública. Perfeito. Então, estou comprando de você. Esse documento está dizendo o quê? Rodrigo vende para Léo o imóvel no endereço tal, de matrícula tal, de PTU tal, etc e tal. Ok. Esse documento é público, ele garante uma compra e venda entre eu e você. Mas terceiros não sabem que nós fizemos essa operação, até que seja registrado na matrícula do imóvel. Então, primeiro você vai no cartório de notas, faz a escritura. Essa escritura tem que ser registrada na matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis. É muito bom você Então, falar é isso. operação em 2 cartórios, no de notas e no registro de imóveis. Porque tem muitos clientes, né, Léo, que acha que foi ali e já, Já fez a escritura. já transferiu a escritura ali, já não. Mas tem que registrar, né? Transferir e registrar. Nos dois. Nos Você dois, vai né? pagar pela escritura, E cerca de querendo mil e ou pouco, não, e você vai registrar. Ô, Rodrigo, e esse lapso, né, entre o cartório que se faz a escritura pública e o cartório de registro pode gerar uma lacuna ali que, se a pessoa cochilar, ela pode ainda assim, o imóvel sendo regularizado, ela tomar um balão, né? Pode haver um problema. Você não tem publicidade, as pessoas podem fazer operações de boa fé sem saber que houve uma venda, ou pessoas agirem de má fé, sabendo que há uma venda, porém, como não há registro, Vou vender de novo. tentar embaraçar o seu negócio. E aí, Entendi. para a segurança jurídica, com um advogado envolvido, você vai fazer o registro no mesmo dia que você tiver a escritura em mãos. Bacana. Então, isso é muito importante, porque tem muitos clientes que não É fazem e às vezes pra não evitar sabem. problema, hein? E assim, eu recebo muitas perguntas referentes a inventários. Qual os riscos que tem a gente adquirir um imóvel que está em um processo de inventário ainda. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu tenho certeza, já recebi algumas perguntas. Cara, mas está em inventário ainda, eu posso comprar? Como é que o cliente sabe que é o momento certo de comprar um imóvel que está em um processo de inventário? Perfeito. O inventário ele é um processo judicial, onde ele vai listar os bens de um falecido e quem são os herdeiros que têm direito sobre cada um desses bens, as suas cotas partes sobre esses bens do falecido. Então, a segurança jurídica na compra de um imóvel envolvido num processo de inventário vai ser analisado, e aí sim só um advogado mesmo vai poder fazer, porque precisa acessar os autos do processo judicial perante o judiciário e identificar em que fase se encontra aquele processo. Perfeito. Em tese, para que seja uma venda segura, uma compra segura de um inventário, tem que haver já uma autorização judicial se o processo ainda está correndo, ou se já terminou esse processo de inventário, já foi dada a ordem, já saiu a certidão do inventário de quem é aquele imóvel, e aí você sabe, porque já foi para matrícula, por ordem judicial, você já sabe quem você deve buscar e procurar para comprar, quem são os verdadeiros proprietários hoje do imóvel. Porque você às vezes tem 10 herdeiros, você tem 10 donos naquele imóvel, então de 100% ele está dividido entre 10 pessoas ali. E a pessoa consegue passar de alguma forma um imóvel para frente que esteja ainda no processo de inventário? Desde que tenha uma autorização judicial prévia. Então, às vezes o juiz ele permite... Até na má fé, eu estou falando na má fé, a pessoa consegue? Não consegue porque as certidões vão ser tiradas no cartório. Então, se o processo ele existe ainda, ele está correndo, e ainda não há uma publicidade, as pessoas não sabem, não está registrado na matrícula que há um inventário acontecendo, em tese poderia ser vendido. Porém, o proprietário está falecido, ele não tem como assinar, então você não tem como passar para frente. Entendi. Você precisa de um proprietário vivo para poder participar dos atos cartorários de transferência do bem, ou alguém com procuração poderia fazer isso. Entendi. Né? A partir do momento que entra com o inventário ele vai dar publicidade na matrícula dos bens, tá? Então, bens móveis, imóveis, etc. O juiz solta um ofício
para todos os órgãos, informando que aquele bem está rolado no processo de inventário, justamente para dar publicidade a terceiros e garantir a segurança jurídica das pessoas. E no caso de uma pessoa que era proprietária do terreno, do imóvel, enfim, ela morreu, tem lá a esposa e 3 filhos, obrigatoriamente, para se vender esse imóvel, tem que se fazer o inventário ou não? Tem que se fazer um inventário. Com o falecido, os bens eles só são transferidos perante o poder público depois de um inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. Bacana. O judicial vai ser quando houver menores ou houver divergência entre os herdeiros. Enquanto não há divergência entre os herdeiros, se todo mundo está em comum acordo e não há menores envolvidos ou incapazes, aí você pode fazer extrajudicial, é muito mais rápido, muito mais simples. Legal. E aí se define quem fica com o quê E tudo bem, vai lá, tudo tranquilo. assina, tchau, obrigado. Legal. E assim, Rodrigo, eu acho que já foi mais de 1h10 aí de episódio, muita coisa para a gente conversar. Tenho certeza que vamos receber você aqui outras vezes. Isso não tem dúvidas, tem muitos assuntos aqui, a gente não falou nem 10%. E para finalizar, eu queria que você me falasse como você está observando o crescimento aqui para a região norte de Brasília, no mercado imobiliário. A gente está vendo que está tendo lançamentos aí que nunca teve. Tem grandes empresas vindo aqui para a região norte. A região norte está em desenvolvimento aí, como é que você está enxergando esse crescimento aqui dentro da nossa região? Aqui em Sobradinho a gente tem uma dificuldade em relação à altura dos prédios, porque a gente está numa região muito alta, então você tem uma dificuldade por causa da aviação, então há uma limitação também por causa dos lençóis freáticos, então aqui os prédios são limitados, você não consegue fazer prédio de 40 andares igual acontece em Águas Claras, por exemplo. Então, as construtoras não olhavam muito para cá, a região de lá, do lado sul, né, da cidade ficou muito mais desenvolvida com empreendimentos paulistas, né, as incorporadoras e construtoras paulistas vieram para cá, investiram muito ali em Águas Claras, a gente viu esse crescimento também em Ceilândia, Taguatinga, no Gama a gente viu muito prédio subir também, mas Sobradinho a gente não viu acontecer nada, Planaltina a gente não viu acontecer nada, região norte ela fica um pouco abandonada em relação a essas coisas, não tem o metrô, que dificulta também a questão do escoamento do trânsito, a gente teve o investimento do anel viário que ajudou muito, nós sabemos disso, nós somos daqui, ajudou demais, mas agora as construtoras chegaram, as incorporadoras descobriram o nosso lado da cidade e estão apresentando projetos muito bonitos, muito bons, clubes, verdadeiros clubes de morar, como temos lá embaixo, não tínhamos aqui na região serrana, e a partir de agora teremos, não com prédios tão altos como nós vemos lá embaixo, mas com prédios com bastante unidades imobiliárias, piscina, áreas de lazer, e eu vejo de forma positiva. Claro que teremos aí tudo aquilo que envolve um crescimento urbano, né, a questão do trânsito, uma questão de escoamento de água, se a energia elétrica é suficiente, se chega em quantidade suficiente para atender toda a demanda do local, há estudos para isso. Né, são projetos que são apresentados, estudos que são apresentados, as construtoras têm todo um gasto com a infraestrutura para que tudo chegue da forma como deve chegar, né, a água com sua força ideal, a energia com a sua quantidade para atender todos sem apagões, né, o trânsito para escoar de uma forma inteligente e que não fique um trânsito impossível de trafegar. Não é só crescer, né, Rodrigo? Tem não que ter é só todo crescer, um planejamento. tem que ter planejamento urbano, e aí há a participação do Estado, a participação do privado, há uma participação da sociedade em si, que tem que discutir essas coisas, tem que entender, tem que participar das audiências públicas que são abertas também, mas eu vejo hoje a nossa região com muita alegria, eu entendo que a cidade vai mudar o rosto dela, nós sabemos que temos uma dificuldade de comércio, de qualidade na cidade, a gente não consegue lanche em altas horas da noite, não é uma cidade viva no período noturno. Verdade. E esse crescimento urbano, com prédios, muitas famílias e etc., vai exigir que o nosso comércio, por exemplo, ele se desenvolva. Então, é normal que com esse crescimento... Vai ficar até atrativo, né, para as grandes empresas. Com esse crescimento imobiliário, nós tenhamos um desenvolvimento da cidade como um todo e talvez deixemos daqui a poucos anos de ser uma cidade dormitório e passemos a ser uma cidade referência em outros assuntos, em outros ramos. Nós não temos um hospital na cidade, pessoal, nós temos clínicas que atendem questões muito pontuais, então essas coisas terão que existir. Mas temos esperança, né? Elas terão que existir com o crescimento imobiliário, então eu vejo com ótimos olhos. Conheço algumas das construtoras, conheço alguns dos diretores que têm trazido esses projetos, conheço alguns dos projetos, trabalhei diretamente em alguns deles, e são lindos, são maravilhosos, a gente vai se deparar
com coisas muito legais. Teremos vontade de adquirir coisas ali, com certeza. Que legal. Né? Então, vamos nos preparar, porque tanto do lado direito quanto do lado esquerdo da descida e da subida do Colorado, nós teremos novidades nos próximos anos. Grandes empreendimentos. Lançamentos sendo feitos. Dentro da cidade já temos alguns stands, né? Começando a aparecer, com novos lançamentos aí de prédios que serão lançados ali nas quadras 2. Uhum. Já são novidades, né? Legal. E aí, para mim vai ser a última pergunta, né? Até pegando como ponto de partida essa ideia aí das incorporações, desses imóveis que são lançamentos. A gente aqui na Casoli, Pedro e eu temos feito, né, o nosso trabalho de forma a dar credibilidade para a nossa imagem, para quem quer investir no mercado imobiliário. Então, a gente fala muito sobre investir no mercado imobiliário. Então, por exemplo, para uma pessoa que está comprando um imóvel, um lançamento na planta, querendo ou não, seja para morar ou não, enfim, imóvel é sempre um investimento. Eu queria, Rodrigo, eu quero que você deixe aí claro para as pessoas que estão nos assistindo que para quem quer comprar um imóvel na planta ou para quem quer investir no mercado imobiliário, que ela deve procurar pessoas que são especialistas, e o que vai dar essa credibilidade à segurança vai ser o papel do advogado, que é o que a gente tem apresentado, né? Algumas pessoas já apareceram com esse intuito e a gente fala, olha, para você ter segurança, primeiro você precisa juntar as duas coisas, né? Quem sabe fazer com quem garante que está sendo feito da forma mais correta. Então eu queria que você desse os seus esclarecimentos para essas pessoas que ainda têm medo de investir, de comprar, de colocar o dinheiro, o que ela pode utilizar como uma garantia. As construtoras e incorporadoras, elas têm um time jurídico muito bom. São times especializados nesse ramo, nessa matéria. E, obviamente, eles trabalharam muito para viabilizar um lançamento. A gente falou muito disso aqui, até esse ponto da entrevista. E, obviamente, eles trabalharam nesse contrato de uma forma a agradar a construtora ou a incorporadora do lançamento, que está fazendo o lançamento daquilo. Então, a pessoa física que busca um investimento, busca comprar um imóvel na planta, é interessante com o seu corretor de confiança e com o seu advogado de confiança analisarem o histórico daquela construtora, dar uma olhada se ela tem capacidade real de seguir com aquele empreendimento até o fim, quais os últimos empreendimentos que eles entregaram, qual o percentual de atraso dos seus empreendimentos imobiliários, legal, qual o nível de qualidade que eles entregaram nos seus últimos lançamentos, se era condizente com os memoriais descritivos que foram registrados perante o cartório de imóveis. Então, assim, tem gente que acha uma loucura comprar um imóvel na planta, porém o imóvel na planta, aquele que é incorporado e com patrimônio de afetação, ele tem tudo registrado em cartório. Você tem acesso aos projetos, você tem acesso ao memorial descritivo de cada material que vai ser aplicado dentro da sua unidade. Então você, querendo ou não, tem uma segurança de comprar tendo certeza do que vai ser colocado lá dentro. E caso não seja como estava escrito, aí o advogado já te acompanhou no início, saberá exatamente o que fazer, aonde tocar perante o judiciário para poder garantir a você uma indenização, um distrato, uma resolução do seu problema da melhor forma possível. Legal, cara, legal demais. Assim, eu espero que o Podzoli consiga levar essa clareza e essas informações válidas pro pessoal que segue a gente aí. Exato. Porque, assim, cara, quando a gente fala do mercado imobiliário, a gente está falando de um mercado que movimenta muito dinheiro. O cara vai comprar uma casa ali, vai comprar um lançamento, e tem gente que compra um lançamento ali só de ver um 3D ali, não procura saber de nada, não procura saber o histórico da incorporadora. Então, assim, pessoal, vai comprar um imóvel, vai adquirir um imóvel, seja na planta, seja uma casa de alto padrão, uma casa popular, cara, muitas vezes é o seu sonho, muitas vezes é uma economia da vida toda. Procure um corretor de imóveis responsável, que você tem confiança, busque saber do histórico dele, busque um advogado especialista, olha a sabedoria do cara, o tanto de coisa que o cara sabe aqui, deu uma aula pra gente. Isso não vai achar no Google. E assim, exatamente, então, é sério, assim, o Podzoli tem um propósito, aqui a gente não tá querendo vender nada. Foi para facilitar a nossa vida dentro do mercado imobiliário, porque eu vi que eram muitas dúvidas, e eu falei, cara, não é possível que as pessoas não saibam isso aqui, não é possível que a pessoa vai comprar a casa desse jeito, não é possível que a pessoa vai fazer um investimento sem ter um advogado ali auxiliando, e é possível. E cada vez que a gente assiste um capítulo do Podzoli, a gente descobre sempre muitas coisas que a gente não sabe. Né? Eu dei uma olhada em todos os episódios anteriores e
E é interessantíssimo o que cada profissional da sua área traz, Exato. e a gente se surpreende em saber que a gente não sabe nada. Exatamente. E foi esse intuito, né, Pedro? Porque a gente tem a nossa especialidade. Aí o cliente chegava para o Pedro perguntando uma questão jurídica. Aí o outro cliente chega para mim perguntando uma questão bancária. São muitas dúvidas. Aí, amigo, não tem como. A gente pode dar uma resposta ali superficial que alguém nos passou a informação. Mas o ideal Trazer um é sempre ter especialista. especialista da área. Então, por isso que a gente traz especialista em corporação, especialista em direito, especialista em análise de crédito bancário, porque infelizmente a gente não tem essa capacidade de Rodrigo, acumular todas essas muito funções. obrigado, cara, pela participação. Assim, foi um episódio muito top. Tenho certeza agradeço. que tiramos muitas dúvidas aí. Estávamos precisando tirar essas dúvidas, que a gente recebe muitas, velho. Questão de documentação, incorporação, o que eu posso, quais os riscos que eu tenho na hora de adquirir o imóvel. Então, tenho certeza que foi um episódio maravilhoso. Nosso 13º episódio do Podzoli. Queria que o Léo deixasse as últimas palavras aí, depois deixar o Rodrigo aí também, deixar sua última mensagem. Agradecer ao Rodrigo, nosso convidado, especialista mesmo, como você falou, Pedro, tirou muitas dúvidas nossas e também, né, das pessoas que nos acompanham. Agradecer a Deus, agradecer a toda a nossa equipe, ao proprietário aqui da casa que disponibilizou o espaço, Richard também, um abraço, os nossos patrocinadores, e agora eu deixo o Rodrigo finalizar aí. Só tenho a agradecer a oportunidade, acho que o Podzoli vai muito longe, é um projeto lindo, é um projeto da nossa área, né? É um projeto que eu nunca tinha visto nada igual, e a tendência é que seja abraçado pelo mercado, todos os envolvidos, com certeza. A gente vai apresentar muita novidade para as pessoas, estou à disposição para futuras conversas, inclusive com outros colegas de outros ramos, e é isso, muito sucesso para vocês e boa sorte, Obrigado. Pessoal. Pessoal, esse foi o 13º episódio do Podzoli com o Rodrigo Casimiro, esse cara que é referência no mercado imobiliário, na parte do direito imobiliário. Satisfação, meu amigo. Muito obrigado. Muito obrigado, Léo. Valeu, meu querido. Muito obrigado, Alisson, nosso videomaker aí. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo.